I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Bom dia, crianças, tudo bem? Vamos começar mais uma semana de aula. Essa semana, então, né, terça-feira, nós vamos fazer o cabeçalho, como a gente sempre combinou. Então, toda terça-feira nós vamos fazer o cabeçalho. Aí, a partir de terça, não precisa mais. A professora vai passar um recado, mas depois eu vou lembrando nos outros dias. Quinta-feira vai ser feriado e sexta-feira foi decretado ponto facultativo. Então, as nossas atividades vão ser mandadas segunda, né? Ontem foi a de arte, hoje terça e quarta. Quinta e sexta a professora não vai estar mandando atividade, tá bom? Mas depois a professora vai estar lembrando vocês aqui. Um grande beijo e fique com Deus. Então, vamos lá para mais uma aula de hoje. A nossa aula hoje, vocês têm que fazerem um cabeçalho. Lembra que toda terça-feira nós fazemos o cabeçalho e fazemos a apostila, tudo bem? E além do cabeçalho, vocês vão colocar a data lá em cima na apostila, ó. Dia 7 do mês 7. 7 do mês 7, tudo bem? E aqui nós vamos ver hoje sobre histórias em quadrinhos. Vocês já viram alguma história em quadrinho? Já? Ou não? Se vocês já viram alguma história em quadrinho, vocês lembram de alguns personagens? Uns personagens muito famosos de histórias em quadrinhos é a Turma da Mônica. Não é verdade? A Turma da Mônica é um dos personagens bastante famoso das histórias em quadrinhos. E aqui, ó, vai acontecer uma história e essa história ela não tem fala. Ela não tem texto, ela não tem fala. Então, para a gente poder entender essa história, a gente tem que prestar bastante atenção nas imagens e bastante atenção nas expressões do rosto dos personagens, dos movimentos dos personagens, para a gente poder entender o que essa história quis nos dizer. Então, vamos lá, ó. A bruxinha Zuzu adora brincar com sua varinha mágica. Veja o que ela faz. Então, essa história em quadrinho chama Patinete. Então, vamos observar o primeiro quadrinho, ó. Primeiro quadrinho, bruxinha Zuzu estava sentadinha no seu banquinho, quando de repente, ó, começou a pular um coelhinho aqui. Olha a expressão do olhinho dela, tipo, olha, que surpresa! E ela tá apontando pro coelhinho, né? Como se falasse assim, olha o Lili que apareceu. Na segundo quadrinho, ela já vê, a gente já percebe que acontece o quê? Ela já se levanta do seu banquinho, faz um movimento como se ela fosse fazer o quê com a varinha? Isso, alguma mágica, como se ela fosse fazer alguma coisa. E essa mágica, ela ia fazer numa árvore? Ela ia fazer numa flor? Não, ela ia fazer, ó, no coelho. Olha só, ela aponta pro coelho. Já no terceiro quadrinho, realmente, ela fez alguma coisa no coelho. O que será que ela aprontou com o coitadinho do coelho? Na próxima página, na continuação, ela transformou o coelho em patinete. Ela ficou toda, transformou o coelhinho num patinete. No outro quadrinho, né, no quinto quadrinho, ela pegou o patinete e foi andando. Só que o que aconteceu? Será que ela ficou satisfeita com o resultado dessa bruxaria que ela fez? Olha só, olha a carinha dela de assustada. Por quê? O patinete estava andando reto? Não, o patinete começou a pular. Por quê? Ela transformou quem em patinete? Num coelho. E o coelho faz o quê? Pula. Será que a carinha dela mostra que ela tá realmente feliz com o que ela fez? Não, né? E aqui no final tá o nome da nossa escritora, é a Eva Fornari, que fez essa historinha da bruxinha Zuzu. Na próxima página,
Tá contando sobre um pouquinho sobre a Eva Furnari. Eva Furnari é a autora da história que você leu. Nasceu na Itália, mas com 2 anos de idade veio para o Brasil e por aqui ficou até hoje. Há mais de 30 anos ela se dedica a escrever e a ilustrar livros para crianças e adolescentes. Já ganhou diversos prêmios por seus trabalhos. Então ela é uma autora muito renomada e muito boa. Então, se vocês tiverem interesse de ler bons livros, procurem os livros da Eva Furnari, tá? Então, vamos aqui, ó. Conversando sobre o texto. Nós só vamos conversar. Não precisa escrever nada, certo? O que você achou da mágica que a bruxinha fez? O que vocês acharam dessa mágica? Foi legal? Ela foi esperta? Ou não? Coitadinho do coelho? 2. Por que a bruxinha transformou o coelho em um patinete? Por que será que ela transformou num patinete? Não transformou numa árvore, não transformou numa casa e transformou num patinete. O que vocês acham? Ah, então, eu acho que ela transformou num patinete porque ela queria brincar. Ela queria um brinquedo, não é verdade? Porque se ela tivesse com fome, ela transformaria numa comida. Como ela transformou num patinete, creio eu que ela estava a fim de brincar. 3. A bruxinha gostou do resultado da mágica? Como você percebeu isso? O que nós comentamos? Será que lá no final, a hora que o patinete começou a pular, ela ficou feliz? Não. Aparentemente, ela não gostou do resultado da mágica. Mas como que a gente percebeu isso? Isso, pelo rostinho da bruxa, pela expressão da bruxa. Foi o que a professora falou. Quando a gente vai ler algumas histórias que não tem fala, nós temos que reparar bem nas expressões dos personagens. E a gente percebeu no último quadrinho que os olhos da bruxinha estavam bem arregalados, como se ela não estivesse gostando nada daquele resultado. E o coelho? Será que gostou do resultado da mágica? O que vocês acham? Será que o coelho gostou? Eu acho que não. Eu acho que o coelho ficou bem triste, porque virou um patinete. Virou da página. Agora nós vamos partir para as atividades. Quem participa da história patinete, assinale. Então, vocês vão olhar esses personagens e vai assinalar quais são os que participaram da história lá do patinete, da bruxinha Zuzu. Tinha algum elefante? Não. Tinha algum bichinho esquisito assim? Não. Tinha essa bruxinha? Sim, então vou fazer um xizinho. Tinha essa outra bruxinha? Não, percebam que são bruxinhas diferentes. Prestem atenção, não foi essa bruxinha, foi essa bruxinha. E tinha um coelhinho? Isso. Então, vamos assinalar. Agora embaixo. Onde essa história acontece? No interior de uma casa ou num lugar em ar livre? No lugar ao ar livre. Por que a gente percebeu isso? Porque, ó, nós voltamos lá na nossa historinha. A gente reparou no local que acontece a história. Aqui, aparentemente, é dentro de uma casa. Temos uma casa aqui, temos móveis? Não, temos um banco. E, normalmente, banco fica ao ar livre, não é verdade? Então, como que a gente percebeu da onde passou essa história? Pela ilustração, pelos desenhos da história em quadrinho. Virando a página. Reveja o último quadrinho da história. Foi aquele quadrinho que nós vimos que o patinete saiu pulando. Aqui é só para responder oralmente, tá? Não precisa escrever. Por que o patinete saiu pulando? Responda oralmente. Foi o que nós conversamos. Porque o coelho, ele faz o quê? Pula. E como o coelho tinha virado um patinete, então o patinete saiu pulando. E aqui, vocês vão imaginar que vocês tivessem poderes mágicos, ou melhor, uma varinha mágica. Se você tivesse a varinha mágica da bruxinha, em que você transformaria os elementos a seguir? E escreva. Se vocês tivessem lá uma varinha muito mágica, em que vocês transformariam um tênis?
Vocês vão escrever aqui. Em que vocês transformariam um carrinho? Vocês vão escrever aqui. Em que vocês transformariam uma boneca? Vão escrever. E o que vocês transformariam um bolo? Vocês vão escrever. Tudo bem?